Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio interno no Brasil, entender quais são as suas principais características, suas principais diferenças e como ele vem evoluindo ao longo dos últimos anos. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender, que pautado pela recente industrialização, pela desindustrialização posterior, pela aquela fuga das indústrias dos grandes centros indo para outras regiões, nós tivemos uma expansão do que a gente chama do comércio interno, que sempre, historicamente, ficou muito segmentado nas áreas litorâneas, pautadas ali principalmente pela cidade do Rio de Janeiro e pela cidade de São Paulo, que eram os dois grandes polos industriais, portanto também polos comerciais, e também sempre concentraram uma parcela muito grande da população, e as outras áreas, portanto, eram um pouco mais carentes em relação à diversidade de produtos, à chegada de novos produtos, e para que essas pessoas das regiões mais distantes tivessem acesso, elas precisavam ir aos grandes centros, ou aos centros nacionais, no caso de São Paulo, ou aos centros regionais, as grandes capitais, associadas a cada um de seus estados. Então, o desenvolvimento do comércio interno representa uma das principais elementos da interligação da cadeia produtiva de um país. Entender o crescimento e a diversificação e a chegada desses produtos em vários lugares é um indicativo de que a economia vai melhorando, que a integração vai acontecendo. Então, isso porque consegue estabelecer uma ligação entre dois pontos principais de uma economia, que é o ponto produtivo, a indústria em si, e o consumidor também. Então, você precisa sempre conectar esses dois. Então, a comercialização dentro do nosso comércio, nós temos dois tipos de comércio tradicionais. A gente tem aquele comércio que a gente chama de atacadista, que está relacionado a grandes quantidades. Nós temos ali, geralmente, alguns polos atacadistas dentro dos grandes centros urbanos. E nós temos também o comércio de varejo. De varejo é aquele que você compra pela unidade, uma menor escala, geralmente destinada ao consumidor final. Já o atacadista, ao consumidor intermediário, a um grande centro. Então, as indústrias vendem para o atacado vende para os pequenos mercados e os pequenos mercados para o consumidor final. Então, quando a gente fala um pouquinho desses fluxos do comércio que vão se estabelecendo, vão se ampliando, a gente precisa entender que isso daí está diretamente vinculado com o crescimento do mercado e do potencial do poder de compra de um mercado consumidor, porque esse possui o papel fundamental para a economia. Então, porque não adianta nada nós termos uma indústria totalmente voltada para o mercado se nós não temos comércio interno, se nós não temos consumo interno. Então, o crescimento de uma massa de consumidores é extremamente importante. Isso se dá de várias formas, desde incentivos governamentais, como incentivos culturais também, o consumo como uma base da cultura ocidental. Então, nós temos uma série de transformações que vêm ocorrendo a partir dos anos 50 no Brasil, que vão colocando desde transformações econômicas, que por mais que nós ainda tenhamos um problema gigantesco de concentração de renda, existe um maior poder aquisitivo das classes menos abastadas. E elas hoje em dia, por diversas formas, desde incentivos governamentais a empréstimos, a formas de pagamento, crediários, créditos, empréstimos e entre outras questões, elas conseguem entrar nesse ramo do consumo. Então, isso fortalece a economia nacional, porque cria mais empregos, porque as empresas estão vendendo, portanto elas contratam mais, e isso gera uma espécie de bola de neve de crescimento, porque esses empregos distribuem renda, reduzem a vulnerabilidade de alguns povos, e isso pode fortalecer o comércio interno, também consegue de certa maneira blindar o Estado, o Brasil, de crises internacionais, porque se as indústrias brasileiras estão muito voltadas ao mercado externo, caso aconteça algum problema muito sério, elas podem se voltar ao mercado interno, obviamente terão perdas, mas não vão quebrar diretamente. Então, quando a gente fala dessa importância, a gente tem que entender que é importante, tem se modificado, mas o nosso consumo, o nosso comércio interno, o padrão de distribuição desse comércio, desse consumo, demorou muito para alcançar uma representatividade em nível nacional. Isso se dá exatamente pelo longo e demorado processo de industrialização que ocorreu no Brasil.
Essa intensificação do fluxo só ocorreu depois da segunda metade do século XX, quando nós começamos a ter aquela transição que a gente já discutiu em aulas anteriores, daquele modelo econômico agroexportador para um modelo urbano industrial. Lembrando que a gente já falou também que nos últimos anos nós temos passado por uma nova transformação, né, que vem esse modelo agroexportador devido a uma série de necessidades externas, como, por exemplo, necessidade de matérias-primas na China, de outros países da União Europeia, né, dos próprios Estados Unidos. O Brasil tem retomado esse potencial agroexportador e deixado de investir no modelo urbano industrial, o que tem ocasionado também uma série de problemas, como a gente discutiu na aula sobre a desindustrialização. Então, esse processo que ocorreu ali entre os anos 50, né, e início ali, final dos anos 80, início dos anos 90, contribuiu um pouquinho para a integração nacional, onde a gente pôde ver que investimentos públicos, estruturas de transporte, como a gente já discutiu nas aulas anteriores, conseguiu dinamizar um pouquinho o mercado, conectar centros urbanos com centros menores, e isso dinamizou o consumo e, obviamente, dinamizou a economia também. Já no início do século XXI, houve ainda um crescimento ainda maior desses fluxos do comércio dentro do cenário nacional, principalmente por causa de um cenário de estabilidade econômica, de ampliação de poder de consumo da população, uma certa expansão da classe média, uma série de auxílios governamentais voltados ao consumo, como uma série de bolsas, né, dadas às populações mais carentes, que na verdade são extremamente importantes porque um dinheiro investido nessa família faz com que essa família compre do mercado local. Esse mercado local vai comprar do mercado regional, que vai comprar do mercado nacional. E isso tudo vai dinamizar, criando empregos no nível regional, criando empregos no nível local e no nível nacional. Então, esse dinheiro dado pelo governo volta na forma de pagamento de impostos. Então, é extremamente importante essa série de mudanças, de estabilização, né, da inflação, de estabilidade econômica do país como um todo, já entrando numa era de uma democracia cada vez mais forte, mais solidificada, uma economia crescente, principalmente devido à alta das commodities, que ocorreu ali a partir de meados ali do início dos anos 2000. Então, as commodities começaram a ficar bastante valorizadas no mercado externo. O Brasil, como um grande vendedor histórico de commodities, começou a reter muito dinheiro, investir e dinamizar, usar esse dinheiro para potencializar o consumo interno, e essa potencialização do consumo interno gerou um crescimento, uma estabilidade, né, e criou uma série de novos consumidores, como, por exemplo, a famosa classe C. Né? Essa classe C, que historicamente sempre esteve relegada à pobreza, no Brasil, hoje em dia, a classe C consome carros, tem televisões de tela plana, tem smartphones. Isso se dá a série de investimentos e políticas públicas, como também uma série de transformações dentro do setor privado, que permitiu, através da concessão de créditos, que permitiu, através da concessão de crediários, empréstimos, uma série de benefícios para fomentar o consumo. Esse fomento do consumo criou, obviamente, uma sociedade consumista, mas que continua vendendo, né, num ritmo muito intenso e, portanto, gerando uma economia, fazendo a economia girar. O dinheiro não fica parado nunca nas mãos das pessoas, elas sempre têm um destino certo, seja pelo consumo de bens necessários, seja pelo consumo de bens que a gente chama que não são necessários, né, que são mais voltados ali pela propaganda do marketing, né, que nos impulsiona a isso. E aí, quando a gente fala das dinâmicas, né, a gente pode perceber, a partir desse gráfico, né, que mostra ali exatamente a porção de cada uma dessas regiões, a gente consegue perceber que existe, a partir de 2002 e 2010, né, uma transição, ainda que lenta, mas de participação do percentual do PIB. Nós podemos ver ali a região norte saindo de 4,7% para 5,3%. O Nordeste de 13% para 13,5%. O Sudeste sai de 56% para 55%. O Sul cai também um pouquinho. O Centro-Oeste melhora um pouquinho, talvez num dos melhores índices aí, principalmente por causa da economia centralizada ali no vetor agroexportador. Então a gente vê que, se a gente comparasse, fizesse um gráfico olhando para momentos e épocas no início dos anos 50, a gente veria uma participação do Sudeste e do Sul ainda maior, principalmente do Sudeste. Mas a gente consegue ver exatamente uma transformação, um processo, um início de uma espécie de democratização, de dinamização de participação do PIB e, portanto, de participação do consumo e da produção interna
a nível nacional. Então, quando a gente pode ver isso, a gente pode ver também a partir, né, daqueles mapas que a gente viu dos estabelecimentos muito concentrados na região sudeste, se espalhando, e a gente consegue ver também pelos estabelecimentos comerciais e rendimentos a partir desse mapa, né, como isso tem se transformado, principalmente ali um crescimento muito forte no centro-oeste, um crescimento bastante importante também no nordeste, e além de tudo, um espraiamento dentro do sudeste, que isso também é importante. Quando a gente vê ali na região sudeste, a gente, naquele gráfico anterior, a gente não tem a noção de que, na verdade, grande parte daquela economia saiu de São Paulo e foi para outras regiões dentro do estado de São Paulo, mas também saiu da cidade de São Paulo. Então, a gente ainda pode ver que existe uma concentração, e ela é bastante visível na região sudeste, e ela é responsável, como a gente viu, por aproximadamente 55% do PIB brasileiro. E isso se dá por razões históricas, né, que vem desde o processo de transformação do Brasil colônia, né, passando pelo Brasil Império, início da República e todo esse processo. Além disso tudo, nós temos também a maior concentração populacional aqui no Sudeste, o que dinamiza, obviamente, porque, como a gente já viu em aulas anteriores, as indústrias, por questão de venda, precisam estar próximas do seu mercado consumidor principal. Só que nos últimos anos a gente viu uma dinamização importante para as outras regiões. E essas transformações revelam uma tendência de desconcentração econômica que a gente já viu na aula de desindustrialização e desconcentração industrial, que está impulsionada principalmente pela expansão da fronteira agrícola no centro-oeste, na parte também sul da região norte, e também por uma dispersão de atividades nas regiões nordeste e centro-oeste, e também dentro do sudeste e do sul, ou seja, há uma dispersão a nível regional também, que é bastante importante. Então a gente vê que há uma desconcentração, né, uma dinamização, um crescimento de estabelecimentos, surgimento de estabelecimentos e rendimentos em outras localidades. Afinal de contas, essas localidades começam também, a partir daquilo que a gente falou, a partir das guerras fiscais entre as cidades, né, incentivar e buscar novos investimentos, tentando trazer investimentos para as suas cidades. E aí a gente também precisa entender que todo esse processo, esse crescimento, também criou novos padrões de comércio dentro do Brasil. Principalmente nos últimos anos, né, a gente viu um crescimento de dois tipos de comércio, né? Aquele comércio rápido, né, que você está associado principalmente às galerias e aos shopping centers, e o comércio informal, que também está associado a um outro processo, como a gente já viu nas aulas de economia. Então, os hábitos de consumo da sociedade brasileira vêm se alterando muito ao longo dos últimos anos, desde os anos 50 em diante. Por quê? A industrialização, a urbanização do país modificou também a forma como a população vive. A população do campo tem certas questões culturais, certas formas de vida, enquanto a população urbana vai adquirindo novas formas. Então, nesse contexto, novas modalidades de comércio foram se difundindo, como, por exemplo, as galerias, os supermercados, hipermercados, né, substituindo aqueles estabelecimentos tradicionais, né, aquelas lojas voltadas a um único produto, a um único tipo de produto. Então, hoje em dia, nós vamos para um grande centro comercial comprar de vários produtos ao mesmo tempo. Então, os shopping centers são um símbolo disso, né, que a gente encontra ao mesmo lugar lazer, consumo necessário, consumo supérfluo. Nós encontramos supermercados, farmácias, cinema, em bares, entre outras coisas, em grandes shopping centers dos centros urbanos. Então, ele surge inicialmente para atender uma clientela sofisticada que buscava nas ruas o que havia melhor dos bens e serviços. E hoje em dia, esses shopping centers já não estão mais somente associados a uma elite, e sim, existem shopping centers voltados a cada um dos grupos sociais do Brasil. Nós temos shopping centers da elite, nós temos shopping centers também nos bairros considerados bairros não de elite, né, os bairros mais afastados dos grandes centros, mas também esses shopping centers também estão associados a esse tipo de compra, com lojas diferentes, né, com preços diferentes, mas também voltados à mesma questão, consumo em massa. Então, atualmente, a gente tem uma série de empreendimentos imobiliários, a gente também tem, quando a gente fala de shopping center, é importante lembrar que eles movimentam uma série de outras questões, né? Porque nós temos ali, os shopping centers movimentam, quando se cria um shopping center, se modifica completamente toda a estrutura regional daquele bairro, surgem estacionamentos, surgem bares próximos por causa do estacionamento, surgem outros shoppings ou outras áreas
de lazer voltada àquele estacionamento e àquele shopping, porque cria toda uma nova dinâmica. Então, essas lojas, né, sendo de um mesmo ramo, de outros ramos, de ramos diferentes, né, elas possibilitam e criam um novo padrão, né, social. Então, por isso que a gente vê a chegada de um shopping center no bairro modificando completamente o bairro, né, gerando toda uma modernidade associada ao comércio. Outra questão importante também é que quando a gente fala de shopping center, a gente também está falando que um shopping center beneficia outras questões. E a gente pode ver aí nesses gráficos, né, a concentração inicial dos shopping centers nas regiões brasileiras e também a evolução dos shopping centers em todo o Brasil, né, saindo em 2006 de aproximadamente 351 shoppings e chegando a 571, né, numa diferença de 11 anos. 220 shoppings a mais em 11 anos, né? E isso, obviamente, tem crescido. A gente vê a cada cidade, em todas as cidades que nós moramos, a gente vê o surgimento de um novo shopping, ou uma nova galeria, um novo centro comercial, né? É uma nova tática, né, do comércio juntar isso, nem que seja voltado, por exemplo, a um centro gastronômico com vários restaurantes, porque isso faz com que as pessoas vão para lá e de lá decidam. E aí outras lojas vão surgir ali, porque você estando apto ao consumo, você acaba sendo potencializado pelas propagandas, pelo marketing, lembrando que você precisa de alguma coisa, ou que você quer aquela outra coisa que você nem lembrava que precisava, ou nem lembrava que queria. Isso gera uma necessidade de consumo, que é um dos padrões da sociedade hoje em dia. E aí também a gente precisa falar também de um outro tipo de comércio que atende um público diferente, mas também atende a todos os públicos, que é o comércio chamado informal, que cresceu principalmente nas últimas décadas devido a uma série de crises recentes, né, mais associadas ali ao final dessa última década, e também está associada também ao crescimento e ao crescimento urbano, principalmente das grandes metrópoles. E esse comércio informal é representado pelos ambulantes e camelôs, majoritariamente, que estão nos lugares de intensa circulação, nos centros urbanos, nos centros comerciais, né, naquelas áreas que são tradicionalmente os centros financeiros das cidades, e ficam nos terminais de ônibus, nos pontos de acesso, né, nas grandes avenidas, então nos hospitais, nas portas de grandes estabelecimentos, nas praias, nas proximidades dos grandes polos gastronômicos, bares, etc., e estão comercializando geralmente produtos de baixo valor, de consumo imediato. Então, quando a gente fala disso, isso se está também associado a uma série de problemas sociais que a gente discute ali, principalmente quando a gente fala daquelas aulas sobre mobilidade, sobre transformações urbanas. O comércio informal está associado a isso. Dentro do comércio informal, a gente ainda vê outras questões associadas àquilo que a gente chamou de uberização do trabalho, né, que é aquele trabalho instantâneo onde não há vínculo nenhum, né, então, com aquele empresa contratante. Né? E quando a gente fala também de comércio informal, a gente tem que entender que esse comércio informal, por não ser formalizado, não ter carteira de trabalho, também está associado a uma série de processos que nós precisamos entender. Como, por exemplo, o tipo de mercadoria. Em muitos momentos, essa mercadoria pode ser associada a contrabando, associada a roubo, né? Chegar ao Brasil sem pagar os devidos impostos, o que ajuda a baratear seus custos. Por isso que muitas das vezes nós vemos custos mais baratos, né, de produtos iguais entre uma loja formal e uma loja formal. Outra coisa que também diminui os custos é a taxa de lucro de cada um deles, né? Um trabalhador informal coloca uma taxa de lucro irrisória somente para ele poder pagar seu próprio alimento, né, e pagar suas contas que talvez sejam baixas, enquanto um grande estabelecimento comercial coloca taxas de lucro mais altas também para poder pagar seus funcionários, pagar suas contas e ter ainda o seu lucro, o dinheiro que leva aquele dono para casa. Então nós temos uma série de problemas associados a isso, que podem geralmente também estar associados a produtos também que a gente chama de falsificados, que são aqueles produtos que aparentam, né, e utilizam de símbolos e marcas estabelecidas comercialmente, né, famosas no meio internacional e nacional, mas que na verdade foram produzidos em estabelecimentos não regularizados por essas marcas, né? Então nós temos também famosas marcas falsas, né, que obviamente podem ser de menor qualidade. Um dos problemas também associado a isso é que, apesar disso, do comércio informal ser a saída mais rápida para uma série de população, uma série de pessoas
em vulnerabilidade social, associadas ali à falta de emprego, ao desemprego formal, que buscam na informalidade uma tentativa de sustentar sua família, né? Esse processo, né, esse tipo de comércio acaba não contribuindo diretamente para a arrecadação do Estado, apesar de ter uma série de medidas dentro das prefeituras, principalmente, que tenta regularizar, né, muitos de seus camelôs, existirem camelôs, uma série de camelôs regularizados, como, por exemplo, existem na cidade do Rio de Janeiro, existe na cidade de São Paulo, regiões associadas a esse tipo de comércio, como, por exemplo, a 25 de março, como, por exemplo, o Saara, a Uruguaiana, né, que são áreas regularizadas que trabalham, né, com esse tipo de mercadoria de baixo valor de consumo praticamente imediato, associado ali a tecnologias que a gente troca bastante, como, por exemplo, fones de ouvido, carregadores de celulares, esse tipo de coisa. Já os não regularizados geralmente não contribuem nada para o Estado, porque o produto chega sem pagar imposto e quando ele é vendido ele não tem imposto nenhum. Aquele preço que a gente paga é o preço inteiro, né? E a única coisa que o vendedor vai abater dali foi seu custo, o preço que ele pagou por aquilo, o resto é lucro, portanto não tem arrecadação do Estado, o que diminui muito a arrecadação do Estado e obviamente diminui o poder do Estado de intervir, né, em outras áreas sociais. Então, isso também pode estar associado também à falta de garantia, né, à questão do produto e a qualidade. E em muitos casos, obviamente, esses produtos podem acabar financiando outras formas de trabalho, né, que são ilegais e, além de ilegais, seriam também conhecidas formas e organizações criminosas, como, por exemplo, em muitos lugares, para poder funcionar ali, eles têm que pagar um tipo de taxa, né, para alguma organização paralela, né, como, por exemplo, o tráfico de drogas, como, por exemplo, as milícias, no caso do Rio de Janeiro também. Outra questão também, quando se trata de determinados produtos, como produtos alimentares, por exemplo, nós também temos uma questão associada à vigilância sanitária, né? Uma série de parâmetros de saúde, parâmetros médicos e parâmetros sanitários que precisam ser cumpridos, que em muitos dos casos, apesar da gente conhecer uma série de ambulantes que trabalham com isso, e constantemente todos nós aqui fazemos uso disso, nós sabemos que na verdade não existe e nós confiamos, né, diretamente naquela pessoa, porque a gente estabelece com ela uma relação de proximidade, de amizade e até mesmo de consumo de um clientelista, né? A gente está sempre consumindo. Mas a gente precisa entender que, em muitos casos, aqueles produtos são feitos sem os mínimos rigores. Afinal de contas, os rigores demandam custos e os custos geralmente são aquilo que essas pessoas não podem arcar porque exatamente elas estão nessa situação de vulnerabilidade.